qualquer das formas, o que temos visto nos últimos tempos, talvez esta época até com mais insistência, é um Bruno Lage com uma comunicação muito distinta daquela que era normal nele. Até já há notícias de que ele terá uma forma de comunicar e treinada por outras... Queres perguntar alguma coisa diretamente? Pergunta-me lá diretamente. Pergunta-me lá diretamente. Para perguntar diretamente. Assim, já me conheces assim, eu não faço pegas de sardinha. Tens de fazer uma pega de caras. Tens de perguntar diretamente o que me queres perguntar. Sim. E perguntas diretamente e eu respondo diretamente. Pegas de sardinha eu não faço. Então, pergunta-me diretamente o que tu queres perguntar. Então a pergunta direta é se foi feita uma publicação no LinkedIn, mais propriamente pelo João Gabriel, antigo diretor de comunicação, em que refere que um advogado, não diz o nome, por isso não sei se és tu o visado, que está a fazer a comunicação do Bruno Lage e que isso é revelador de uma situação que vamos lá conversar em relação à questão. Nos tempos idos. Então vamos lá. O João é um excelente profissional, mas o João Gabriel é um excelente profissional, mas como não põe nomes aos bois, por isso é que portanto, eu não fiz a questão, tens de fazer a questão. Mas também eu cheguei do Brasil hoje, não é? Cheguei acabadinho de chegar, o também deixou aquilo, também eu vi logo o jogo e já vinha preparado para isso. Então vamos lá. O senador Bruno Lage contratou-me recentemente para cobrar uma dívida que tem junto de um clube brasileiro e da qual eu ainda não sou mandatário, não tenho procuração e tenho feito. No âmbito disso, já vem desde alguns meses esta parte, há uma ação a correr em Londres contra a empresa grande que é a Eagle e haverá ou não, e dependendo daquilo que irá acontecer, haverá uma ação a correr no Brasil ou na Suíça, no Tribunal Arbitral. No decurso dessa relação, eu quem me conheço, falei algumas vezes e pontualmente, e posso já assumir claramente, porque pedi autorização, porque nós, enquanto advogados, temos um estatuto que, nomeadamente, me proíbe de divulgar as relações profissionais que tenho e que, nomeadamente, quando foi o problema do áudio da garagem, exatamente, ele de alguma forma, eu aconselhei-o daquilo que era a minha visão e a minha opinião em relação à situação. De algum ponto, esta parte, aquilo, e agora voltamos à questão do João Gabriel. O João Gabriel tem muito cuidado, em não me atacar diretamente, porque o último ponto que ele tem do posto é extremamente educado e, nomeadamente, a dizer que nada tem para me apontar. Mas eu tenho muito a apontar a ele. É que se ele não tem nada a apontar a mim, eu tenho muito a apontar a ele. Porque aquilo que ele faz em relação... O João Gabriel tornou-se um dos maiores incendiários que existe no futebol português. Eu já disse que eu devo a minha vida profissional e a minha vida financeira devo a duas pessoas. Se eu tenho hoje a independência financeira que tenho, aprendi e tenho por causa de duas pessoas. Uma foi a defender os lesados do BES contra o Ricardo Salgado e outra foi a defender treinadores do Benfica contra o João Gabriel. O João Gabriel é das piores pessoas que alguma vez passou pelo Benfica. Eu não tenho nada contra o vieirismo e contra Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira deixou uma obra espetacular. O problema de Luís Filipe Vieira é algumas das pessoas e algumas das situações e das políticas que fazia. Tudo o que tinha a ver com algumas políticas de gestão e algumas políticas de comunicação eram terríveis para o Benfica. E eram terríveis para alguns profissionais do Benfica. E foi isso, e apenas isso, que durante alguns anos fez com que eu tivesse que trabalhar e em campos opostos em relação... Porque o João Gabriel atrocida totalmente as pessoas que trabalham no Benfica, incluindo treinadores sob contrato. João Gabriel, desde algum tempo esta parte, tenho todo o prazer de falar diretamente com ele, se alguma vez que quiser conversar comigo. Aquilo que eventualmente o João ontem fez em relação a esse posto que me enviaram, ainda estava no aeroporto para o Brasil a vir para cá e recebi. Mas isto para dizer, assumo que sou advogado do Sr. Bruno Lage na ação que tem contra o Botafogo, aqui que eu tenho outro amigo aqui do nosso caso Janela, que até eventualmente terei que pedir aqui ajuda para conseguir chegar à fala. E nada mais em relação a isso. Obviamente que, a partir de determinado momento, isso permite-me
o contacto para lhe dar algumas opiniões. E eu vou dar um exemplo. Sim, mas deixa-me só perguntar uma coisa. Porque um dos aspectos que é referido neste... O João Gabriel é mentiroso. Nesta o João publicação... Gabriel é mentiroso. Mas deixa, o João Gabriel fazer a pergunta. O João Gabriel é mentiroso. O João Gabriel diz uma coisa que é a seguinte. O João Gabriel ataca uma coisa. É que ainda por cima, ele diz basicamente que o facto de... Por exemplo, ele acusa-me, se é a pessoa, eu não estou a enfiar carapuça, mas se é a pessoa, porque ele depois faz noção e que sem pôr o nome, ele diz às pessoas, ou disse a pessoas próximas de mim, que esse advogado era o advogado do Jorge Jesus. Se é verdade que ele o disse, porque ele a mim não me o disse, mas se é verdade que ele o disse, ele é mentiroso, porque a única pessoa, e as pessoas que de alguma vez minaram o terreno a Brunelage para o regresso de Jorge Jesus contra a minha vontade, porque na minha vontade o Jorge tinha ficado no Flamengo, contra a minha vontade foi o Luís Vieira. Luís Vieira andou meses e toda a estrutura de comunicação que o João Gabriel criou e lá deixou, andou a minar o terreno a Brunelage, para o Mourinho e para o regresso do Jorge. O regresso do Jorge eu só entro na situação na terça-feira antes de ele vir sexta, quando eu percebo que é um dado adquirido. E mesmo assim, volto a dizer, o terreno que se estava minado não foi garantidamente por mim. Mas se fosse... Brunelage apenas teria feito naquilo que o posto diz, aquilo que Luís Vieira fez de toda a vida. Foi contratar as pessoas como José Eduardo Muniz, Jaime Antunes, o saudoso Pedro Guerra, um conjunto de pessoas que diziam de alguma forma mal, ou que o atacavam, o fez. Portanto, resumindo e concluindo, se é falta de caráter ao Brunelage, a maior falta de caráter que ele acusa é a pessoa para quem ele trabalha e para quem ele colabora. João Gabriel tornou-se, com todo o respeito, e sei que o Carlos tem aqui algo eventualmente a dizer em relação a isto, mas João Gabriel tornou-se uma das pessoas mais incendiárias do futebol e da qual eu, sinceramente, muito ganhei dinheiro à conta dele, não o respeito rigorosamente em nada de tudo aquilo que faz no futebol e que faz no Benfica. Respondeste à pergunta que eu tinha colocado cá à janela. Não, primeiro de tudo... O Luís Miguel lançou-te algum desafio? Não, estou altamente surpreendido porque sempre estive convencido, estes anos todos, que o Luís Miguel Henrique tinha uma ótima relação com o João Gabriel. Eram amigos. Não sei se amigos, mas tinha uma ótima relação, uma relação cordata. Isto que o Luís Miguel está aqui agora a desabafar e está, de alguma forma, a contraditar. Para mim, primeiro é uma surpresa. Segundo... Sabes porquê? Porque eu não sou cínico. E se o João transmite isso, garantidamente este ano não vai haver... Não, mas mesmo da tua parte eu estava convencido que havia... Não. Duas coisas. Uma, é uma pessoa altamente capaz, de uma lealdade pequenina, e desse sentido eu respeito o profissional. Sim. O que ele faz, o que ele fez, só para contar isto, o dia que eu começo a trabalhar em comunicação é o dia em que da BTV, não é fora, da BTV me telefonam a dizer que o João Gabriel enviou um guião para um programa de quinta-feira, ou de sexta-feira, ou de quarta-feira, para destruir o Jorge Jesus enquanto treinador do Benfica. E eu tenho que pedir a uma referência do Benfica, que não vou dizer aqui o nome, para ir a estúdio, explicar um conjunto de situações para defender o treinador do Benfica do diretor de comunicação do Benfica. Paulo. Por isso é para eu dizer, isto foi o meu primeiro dia de trabalho, de alguma vez, em relação à comunicação em relação ao futebol. Isto tudo para mim é surpresa. Ainda é surpresa nenhuma. Sempre senti da parte do Luís Miguel uma relação cordata com o João Gabriel. Sentido o João Gabriel para com o Luís Miguel respeito. Acho que são momentos destes em que há uma discordância, não devemos levar a uma forma tão extremada. Eu sei que o Luís Miguel levou isto muito a peito, mas eu sinceramente acho que estás a exagerar. Não, mas tu não conheces, Carlos? Não, todos nós temos as nossas divergências. Não conheces. Sabes qual é que foi o primeiro dia que eu vi esta casa? Eu vou-te contar outra. O primeiro dia que eu vi esta casa. As pessoas não sabem nem 5... Não te deves sentir tão ofendido. Não tenho. Sabes porquê? As pessoas não têm ideia. Não quero substituir. Tem que ficar ofendido. Acho que estás a ser exagerado. Vou explicar. A primeira vez que eu venho a esta casa, e o diretor-geral desta casa, o Dr. Carlos Rodrigues, é conhecido, sabe disto, porque teve-me pedido desculpa lá fora. Okay? Foi de uma notícia falsa que foi plantada pelo João e pelo Paulo Gonçalves, que depois eu quase que tive que obrigar, porque senão era um problema para o
presidente Luís Vieira, porque eu estava no BES, eu estava na banca, eu não ganhei no futebol, eu ganhei em outros sítios, e o Benfica, a notícia que deu domingo a um jornalista, teve que enviar para aqui um comunicado, o José Carlos Soares estava aqui, teve-me a entrevistar, e a entrevista, que era para a final, que eu recebia comissões de jogadores, de venda de treinadores, afinal não era mentira. E o Benfica teve que fazer um comunicado oficial em papel timbrado, porque eu exigi que fosse o papel timbrado. O João Gabriel é mentiroso a plantar notícias, é mentiroso a fazer conjuntos e tornou-se incendiário. Em relação à questão, e agora fazer só. E aqui faço um apelo, eu não tenho rigorosamente... Não, tenho que fazer isto. Eu não tenho rigorosamente... Chega e sobra. Rigorosamente nada contra Luís Vieira. Mas, ao Presidente, que eu continuo a tratá-lo por Presidente, ao Presidente Luís Vieira, põe um bocadinho de ansaime em relação às pessoas, para mim, ou então vai ter um problema enorme, porque até hoje ainda nunca ninguém soube explicar o que é a Operação Lex, o que é a Operação Saco Azul e mais um conjunto de situações. Muito bem. Rapidamente, no organograma... Vamos ter que fazer uma pausa, já voltamos daqui a pouco para... Estou certo, absolutamente certo, que não vale a pena estarmos aqui a apelar uma situação que no tempo se dilui e se tratou de algo pontual sobre um caso concreto que não tem importância nenhuma, nem sobre o Bruno Lage, nem sobre o Luís Miguel Henrique, nem sobre o João Gabriel. Foi apenas uma opinião, um comentário feito numa rede social que, de ofensivo, tem o quanto basta. Mais nada. Diz tudo. Tem de ofensivo, tem o quanto basta. O quanto basta. Chega. É divergente. Carlos, mas está dito. É que é assim. E depois o quanto basta. Depois tem um problema. Qual é que é a medida de cada um? O meu pavio é muito curto. Isto é, para ser ofensivo, o meu pavio é muito... Eu não tenho quanto basta. Não existe. Eu não ando na vida por... Eu não tenho coisas na Federação, não tenho coisas na Liga, não tenho coisas em clube de futebol algum. Não tenho. Eu não quero o chiqueiro das eleições. Eu não quero, porque aquilo vai ser uma imundice. Mas... se me puxarem lá para dentro, não há porco maior do que eu. Portanto, atenção a isto em relação. Eu não quero estar na imundice de nada. Atenção, porque, e volto a dizer, não. Agora, eu não quero ter nada a ver com isto. Eu estou quieto no meu canto, estou sossegado, não faço mal a ninguém. Estou a fazer... Não me puxem para dentro do chiqueiro que eu não quero estar. Se for para dentro do chiqueiro, vai ser um problema para outras pessoas. É só isto que eu tenho a dizer. Eu não quero dizer mais. Não, podes fazer, até só a resposta vais levar. Achas que foi a melhor conferência do Bruno Lage? O que é que você vê com o João Gabriel? Não. Aqui foi sobre a conferência Não, o João Gabriel atacou o caráter. É a palavra, está lá. Okay? O título do post é caráter. Para mim, direto ou indiretamente, para mim, envolvendo no questão, aludindo indiretamente, volto a dizer, ele não põe nome aos bois, atenção, o nome do boi, para ver a clareza da questão. Como não põe, eu não sei se é, mas a confirmar-se aquilo que ele disse a um conjunto de outras pessoas, informadamente e por mensagens, etc., significa que, aparentemente, o advogado sou eu. Portanto, se o advogado sou eu, ele está a atacar-me diretamente, de forma cínica, o último parágrafo é o mais sonso e o mais cínico que eu conheço, para depois me atacar uma pessoa que está sob a minha alçada. No meu código de honra, no meu código de valores morais, isso é altamente ofensivo. E como é altamente ofensivo, eu reajo tremendamente mal. O meu pavio é muito curto. Mas o meu nível de conhecimento sobre o João Gabriel e sobre os clientes de João Gabriel é brutal. Portanto, eu não quero dizer mais nada. Eu quero ficar quieto e sossegado no meu canto. Eu não quero que se metam comigo. Eu não quero meter-me com ninguém. Não me levem para a imundice e para a chafurdice das eleições, porque eu não quero lá estar. Se é para estar nisso, no meio dos porcos, não há problema nenhum, mas não há porco maior do que eu.